Governo sanciona medida provisória que reajusta salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Presidente Lula assina a MP que tarifa fundos dos super ricos e envia ao Congresso o projeto com taxação de offshores. E você vai ver também. Ministro do STF, Nunes Marques, libera primeiras ações penais do 8 de janeiro para julgamento. 123 Milhas passa por reestruturação e demite funcionários após suspensão de pacotes promocionais. Praias da Flórida, nos Estados Unidos, entram em alerta de furacão devido à aproximação da tempestade Idália. Estudo da Unicamp mostra que mais de 1/3 dos brasileiros adultos com 50 anos ou mais apresenta sintomas depressivos. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O presidente Lula sancionou hoje a medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção do imposto de renda. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional e perderia a validade se não fosse aprovado em definitivo. Lula publicou no dia 1º de maio o texto reajustando o valor de R$ 1.302 para R$ 1.320, conforme a sua promessa para a campanha da presidência. De acordo com a medida, quem ganha até R$ 2.640 por mês não vai pagar o imposto de renda. A isenção atualmente é de R$ 1.903. A nova regra vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2024. E o presidente Lula assinou hoje a medida provisória que cria a alíquota de 15% a 20% sobre os rendimentos de fundos exclusivos ou fechados. A informação é do Palácio do Planalto. Segundo a assessoria de imprensa do governo, Lula também enviará ao Congresso uma proposta para taxar as chamadas offshores. Os fundos exclusivos também são conhecidos como fundos dos super ricos. São feitos de forma personalizada para o cotista e atualmente têm pagamento de imposto somente no momento de resgate da aplicação. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, liberou hoje para julgamento as 6 primeiras ações penais dos réus pelos atos do dia 8 de janeiro. A presidente do STF, Rosa Weber, deve agora marcar a data para análise dos casos no plenário. Nuno Marques é o revisor das ações penais dos atos do dia 8 de janeiro e deve analisar os aspectos formais das ações, que são de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e depois liberar os processos para julgamento. Entre os réus que serão julgados estão os apontados como executores dos atos e denunciados por crimes mais graves: Aécio Lúcio Costa Pereira, João Lucas Valles Gifone e Jupira Rodrigues. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação pelos crimes, entre eles associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Se somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. A PGR sustenta que os atos golpistas foram planejados com antecedência, com claro propósito de tomada do poder. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 120 dias para que o órgão analise a possibilidade de firmar acordos com os acusados. A Câmara dos Deputados deve votar amanhã o projeto de lei que prorroga até o final de 2027 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. A proposta permite que os setores da economia que mais empregam substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre o salário dos empregados por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa. A análise do texto, já aprovado no Senado, é mais uma que preocupa o governo pelo impacto que pode causar na arrecadação para os próximos anos. E na mira do governo e do Congresso, a taxa de juros no rotativo de crédito disparou em julho. Nos últimos 2 anos, o valor da dívida dobrou nessa modalidade, que é a mais cara do país.
O juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito subiu 8,7 pontos percentuais de junho para julho. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, a taxa passou de 437% para 445,7% ao ano. A inadimplência no mesmo período já atinge a metade das operações sobre o sistema. A modalidade emergencial de crédito está no centro das discussões econômicas e políticas do país, devido às taxas mais caras do mercado. O Banco Central, o Ministério da Fazenda e o Congresso estão discutindo medidas para tentar limitar os juros do cartão. Um projeto de lei que poderá ser votado na quarta-feira na Câmara dos Deputados propõe limitar os juros a 100% ao ano. O Banco Central também estuda criar uma tarifa para desestimular as compras parceladas em muitas prestações, o que com frequência leva o comprador a perder o controle da própria fatura. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou praticamente estável nesta segunda-feira, com investidores repercutindo novos estímulos na China e de olho nos sinais de política monetária nos Estados Unidos. Também esteve no radar a divulgação de indicadores econômicos internacionais e nacionais ao longo da semana. Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,01% e encerrou o dia cotada a R$ 4,87 na venda. E o presidente Lula sancionou hoje a lei sobre as faixas do imposto de renda. A repórter Maria Clara Leite mostra o que vai mudar. A faixa de isenção subiu para R$ 2.112, mas quem ganha até 2 salários mínimos, que dá R$ 2.640, também fica isento. O especialista com quem eu conversei explica por quê. Acompanhe. A pessoa que ganha até 2 salários mínimos também fica isenta, porque o objetivo do governo é diminuir, né, os impostos pagos, principalmente para os mais pobres, né? E como esse valor de R$ 2.112 ele influencia não só quem ganha algo próximo disso, mas todo o trabalhador, quer dizer, a pessoa que ganha muito mais por mês, ela também acaba sendo beneficiada pelo fato do valor de isenção ter aumentado, né? Isso porque você tem várias faixas do imposto de renda, né? E quando o governo reajusta a faixa de isenção, isso não só afeta quem ganha ali perto daquela faixa, mas afeta também quem está ganhando mais, né? Então, ao dar a isenção para 2 salários mínimos, o governo está, ao mesmo tempo, evitando de dar um desconto tributário muito alto para quem ganha muito bem, né? E beneficiando os mais pobres, no caso, ao mesmo tempo. Então fica assim. Para quem recebe acima de 2 salários até R$ 2.826, o desconto do IR é de 7,5%. Até R$ 3.751, 15%. Até R$ 4.664, 22,5%. E acima desse valor, 27,5%. Essa medida, que estava em vigor desde maio de maneira temporária, foi aprovada na Câmara na última quarta-feira e na quinta no Senado. Olha só, depois de anunciar a suspensão da venda de pacotes e da emissão de passagens promocionais, a 123 Milhas iniciou hoje o que chamou de plano de reestruturação interna. O movimento levou à demissão de centenas de funcionários. A 123 Milhas disse que reduziu o tamanho da equipe para se adequar ao novo contexto da empresa no mercado e que a movimentação faz parte das medidas para mitigar os efeitos da forte diminuição das vendas. Os funcionários desligados utilizaram o LinkedIn nessa manhã para anunciar a demissão. Os cortes afetaram diferentes áreas da empresa, com profissionais de prevenção à fraude, gestão de projetos e desenvolvimento. Ao todo, mais de 2.000 clientes já abriram processos contra a 123 Milhas desde o anúncio de que as passagens compradas para viagens entre setembro e dezembro desse ano não seriam emitidas. O Ministério da Justiça estuda abrir processo administrativo contra a empresa e aplicar multa de até R$ 13 milhões.
E veja a seguir, equipe médica considera um sucesso a cirurgia de transplante de coração do apresentador Fausto Silva. E ainda, estudo da Unicamp mostra que mais de um terço dos brasileiros adultos com 50 anos ou mais apresenta sintomas depressivos. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Hoje, o Sistema de Transporte Neonatal da Superintendência de Operações Aéreas da Secretaria de Saúde completa um ano. Nesse tempo, mais de 150 bebês já foram transportados e salvos. As crianças que nascem antes de 36 semanas de gestação são consideradas prematuras. No Brasil, a morte de recém-nascidos, ainda na primeira semana de vida, é responsável por mais da metade da mortalidade infantil. Para reduzir esse índice, é necessário que o bebê receba o cuidado que precisa em uma UTI neonatal. Quando é necessário mudar de cidade para que esse atendimento aconteça, é feito o transporte terrestre ou aéreo. Para o ano que vem, a Secretaria de Saúde do Rio quer colocar em funcionamento outro helicóptero que já foi adquirido pelo governo do estado. E a SEDAI interrompeu hoje as operações e paralisou o fornecimento de água devido ao surgimento de uma espuma desconhecida. Uma quantidade grande de espuma foi vista na estação de tratamento de água do Rio Guandu, que abastece a capital e vários municípios da Baixada Fluminense. O protocolo de contingência foi acionado para investigar as causas e a qualidade da água. Bom, por hora, é melhor tomar cuidado e economizar a água, para ninguém passar por sufoco. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações. Uma ótima noite para você. Muito obrigada, Anderson. Boa noite. E o apresentador Fausto Silva, que passou por um transplante cardíaco neste domingo, se recupera da cirurgia no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Faustão ocupava o segundo lugar na fila de prioridade para transplantes de coração. Mas o apresentador conseguiu ser transplantado após a equipe do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão. O apresentador estava na fila de transplante há uma semana e ontem recebeu esse novo coração. O órgão doado veio da Santa Casa, no litoral de São Paulo. De acordo com o boletim médico do Hospital Albert Einstein, o procedimento foi um sucesso. Agora ele segue internado para acompanhar a adaptação do órgão. Em nota, o Ministério da Saúde explicou que os critérios para gerenciar as filas de espera são técnicos e a equipe avalia, por exemplo, o tipo sanguíneo, peso, altura, genética e critérios de gravidade da saúde do paciente. Mais de 65 mil brasileiros estão à espera por um transplante no país atualmente. Segundo o Ministério da Saúde, destes, cerca de 380 aguardam por um coração. E nos destaques internacionais, a tempestade tropical Idália, formada na região do Caribe, está avançando no sentido do estado da Flórida, nos Estados Unidos. Com a previsão da chegada para amanhã, o governo emitiu um alerta de furacão em todo o estado, com ventos de até 170 quilômetros por hora. As autoridades declararam estado de emergência em 46 condados da Flórida, cobrindo a maior parte do norte do estado. Cerca de 5 mil membros da Guarda Nacional foram mobilizados e veículos e aeronaves deixados em estado de prontidão para esforços de resgate e recuperação. O governo americano disse ainda que as residências devem ficar sem energia elétrica. Em algumas cidades, os moradores começaram a buscar por sacos de areias na intenção de formar barricadas na frente de suas casas e evitar possíveis alagamentos. O aeroporto de Tampa vai fechar à 00:01 dessa terça-feira e reabrir somente na manhã de quinta-feira, após avaliações de integridade das estruturas.
As ações do grupo imobiliário chinês Evergrande desabaram hoje quase 80% na Bolsa de Hong Kong, dia que marcou o retorno dos títulos ao mercado depois de uma suspensão de 17 meses. A retomada das operações aconteceu depois que a empresa anunciou na última sexta que tinha cumprido as exigências da Bolsa, entre elas a publicação dos resultados financeiros e outras regras para permitir a cotação. A Evergrande, que já foi a maior empresa do setor imobiliário da China, anunciou a suspensão dos pagamentos em 2021 e tem mais de 300 bilhões de dólares em passivos, o que a transforma em um símbolo da crise imobiliária chinesa que gera um temor de consequências para a economia mundial. As ações do grupo registraram uma queda de até 87% durante a sessão na Bolsa, o que reduziu o valor de mercado a menos de 600 milhões de dólares. Em março do ano passado, a Bolsa de Hong Kong suspendeu a negociação das ações da Evergrande depois que o grupo imobiliário não divulgou os resultados financeiros de 2021. A gigante da tecnologia Meta foi acusada de colocar vidas humanas em risco no Canadá ao bloquear links de notícias em sua rede social Facebook, enquanto milhares de pessoas estão desesperadas por atualizações sobre os incêndios florestais. Para o ministro dos Transportes canadense, a proibição feita pela controladora do Facebook e do Instagram é inaceitável. O Ministério Público da Espanha abriu uma investigação que pode resultar em acusação de agressão sexual contra o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, pelo beijo forçado na jogadora Jenny Hermoso durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo Feminina. São as apurações preliminares devido às manifestações públicas da jogadora da seleção feminina de que o beijo não foi consentido. O promotor adiantou que vai entrar em contato com a jogadora para informar que ela tem o direito de formalizar uma denúncia contra Rubiales, um passo importante para que a via penal possa avançar. O presidente da federação beijou Hermoso durante a entrega de medalhas da Copa do Mundo Feminina vencida pela Espanha, o que gerou uma onda de críticas nacionais e internacionais. No sábado, a FIFA suspendeu Rubiales das funções por 10 dias enquanto tramita um procedimento disciplinar. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, aqui em São Paulo, apontou que mais de 1/3 dos brasileiros adultos com 50 anos ou mais apresenta sintomas depressivos. Isso é verdade. Para cuidar do problema, fé e ciência têm sido utilizadas. Pesquisadores da Unicamp ouviram quase 8.000 pessoas no país e também constataram que 16% dos entrevistados sentem solidão. Além disso, a depressão é 4 vezes mais comum entre os idosos, que relatam sempre se sentirem solitários. Já para aqueles mais velhos que moram sozinhos, esse risco dobra. Quem mais sofre de depressão são as mulheres nesta faixa etária. Outros fatores de risco são as sensações de má qualidade do sono e a autoavaliação ruim da saúde como um todo. Esse era o caso da Deonice e da Idália. Antes eu passava a noite inteira andando. Tinha vezes que eu sentia pânico mesmo, sabe, assim, uma coisa me embaraçando, mas eu não desisti. Tive mesmo o especialista, depois devagar eu fui entrando assim, entendimento do Senhor, e olha, hoje eu estou muito bem. O doutor em psicologia, Jacó Pinheiro Goldberg, fala dos preconceitos existentes na sociedade que contribuem para a maior incidência da doença na população acima dos 50 anos. O fato do indivíduo ter mais idade significa que ele tem algumas limitações, mas, de outra parte, ele tem outros requisitos, inclusive da experiência, do conhecimento e assim por diante, que contrabalançam socialmente. É só a ignorância e o medo que muitas vezes sobrecarrega essa condição da senectude, da velhice. E qual é o medo? A ideia de que quando o indivíduo vai envelhecendo, por uma lei natural, ele vai se aproximando da morte. Fé e psicologia andam lado a lado para curar as pessoas da depressão.
O pastor Jaime de Amorim Campos, da Igreja Internacional da Graça de Deus, defende o tratamento especializado da doença, mas sempre com o apoio da Palavra de Deus e da ação transformadora do Senhor Jesus. Geralmente a depressão, ela vem acompanhada de ataque de pânico, entende? Ataque de ansiedade e conflito na mente, confusão nos pensamentos. E essa população tem que se adequar à realidade da vida e começam a ficar isolados, muita coisa, começam a morar sozinhos, mas não é só isso, não. Tem gente que está cercada de pessoas e está com depressão. Eu vejo que atrás disso sempre há um cunho espiritual. Jesus falou, atrás de tudo aquilo que mata, rouba e destrói, há uma ação do diabo, direto ou indireta. E quando nós recebemos Jesus, a própria vida de Deus vem em nós. Mas essa vida se manifesta em nós à medida que assumimos a palavra de Deus. É o que a pessoa tem que fazer. Além de procurar socorro, entenda, normal, isso não somos contra, pelo contrário, ela pode ter, deve ter acompanhamento de um profissional e, principalmente, o auxílio do Espírito Santo. A pessoa fazer das palavras de Deus as suas palavras. O próprio pastor Jaime já passou pelo problema e conseguiu superá-lo com ajuda psicológica e espiritual. Eu conheci a Cristo por causa de uma depressão. Eu vinha do alcoolismo, eu fui alcoólatra mesmo, mas eu comecei a ter a abstinência, eu não conseguia beber, mas sentia a falta e me dava pânico, né? Por outro lado, a ciência não se opõe à crença no poder divino de cura e vê com bons olhos o apoio espiritual durante o tratamento. Lembra o que é que Deus disse para Abraão? Quando Abraão estava lá na faixa, sei lá, entre 90 e 100 anos, e Deus disse, Lehá, vai-te. Ele estava dizendo, sai de você mesmo, sai da sua condição de autolimitação. Viva a vida com intensidade. A vida não é cronológica. A vida é espiritual. A vida depende do vigor da alma. Deus é um velho de barba branca. E você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Seja amigo dele e você jamais sentirá solidão. Você tem o melhor amigo do mundo e ele é seu amigo. Unindo fé e cuidados adequados, Maria Nilce, Deonice e Dália se libertaram da depressão. Vinha buscar oração e não fui curada. Não tenho mais isso, durmo a noite inteira. Não dá para viver e eu não vivo sem Jesus. Ele é tudo para mim. Graças ao bom Deus, encontrei aqui ótimas pessoas que oraram por mim, me ajudaram, me fortaleceram espiritualmente e graças a Deus eu me senti fortalecida e me libertei dessa depressão. É isso mesmo, né, Ju? Muito bacana. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Muito obrigada pela companhia. Ótimo início de semana para você. Até mais.